assim, cada família tem uma necessidade, né? Então, realmente, às vezes vai viajar, é uma viagem que o idoso não consegue acompanhar. Então, imagina, vamos para Machu Picchu fazer trilha Inca. O idoso não vai, né? Ele pode ficar o fim de semana, uma semana na unidade, depois ele volta para casa. Então, eu falo que a gente fica ali a mistura entre um hospital e uma parte hotel. Então, você tem os serviços de moradia, com refeição, lavanderia e tudo mais. E você tem a parte da assistência à saúde, com os cuidadores de idosos, equipe multiprofissional. Então, tem um nutricionista, tem um médico. Então, a gente fica no meio do caminho, né? E nenhuma decisão precisa ser permanente também. Então, às vezes, o idoso, a gente tem isso, olha, eu vou passar 2 meses aqui, vou fazer um teste e depois eu volto. Ou eu vou reformar minha casa, vou ficar aqui e depois eu volto para casa, né? E aí tem os que passam o dia. Então, às vezes, a família, né, fala, olha, eu preciso ter um horário para mim, eu preciso ter 2 tardes para resolver as minhas coisas, ou para eu fazer o que eu fazia antes. Enfim, e aí o idoso passa 2 tardes conosco, ou 3 tardes, ou todos os dias da semana. Então, para algumas famílias, o mais complicado é durante o dia. Mas à noite é tranquilo ficar com o idoso. Então, o idoso passa o dia fazendo fisioterapia, fono, terapia ocupacional, música, tai chi chuan e tal, socializa, né? Tem o dia agitado até mesmo para dormir bem à noite. E aí, no fim do dia, volta todo mundo para casa. É uma opção, né? Alguns, eles passam uma semana conosco e fim de semana voltam para casa. E esse serviço dia, ele funciona em todas as unidades? Ou em todas as unidades. E a gente tem também, surgiu a necessidade de algumas famílias que pediam para acompanhamento em casa. E aí, com isso, a gente criou o Alta Vita Care, que a gente leva o cuidado que a gente tem nas unidades para dentro de casa. Então, a gente faz a admissão do idoso da mesma forma, monta uma prescrição médica, uma prescrição de cuidados, um roteiro para ser feito em casa. A equipe que atende nas nossas unidades, que atende até via convênio, se o idoso tiver um convênio que essa empresa atenda, a mesma equipe ou a mesma empresa com profissionais diferentes, mas com a mesma filosofia, pode atender esse idoso em casa. Então, a gente tem idosos que fazem fisioterapia particular, não, individual pelo convênio, que aí não gera nem tanto custo, né, ali para a família. Essa mesma empresa pode atender em casa, então ele pode ter o cuidador em casa, pode ter físio, fono, pode ter psicólogo, terapia ocupacional, tudo em casa, porque alguns convênios realmente permitem atendimento domiciliar, ele tem toda essa assistência em casa, né? Então a gente pode fazer, personalizar o tratamento para a necessidade do idoso e da família. É o que a Marília falou, o idoso tem que ficar bem, mas a família também. Se o familiar que é o responsável não estiver bem, quem vai gerenciar o cuidado desse idoso? Então, muitas vezes, executar o cuidado é muito pesado, mas gerenciar o cuidado, você tem que gerenciar vários cuidadores, e médico, e isso, aquilo, outro, é muito cansativo. Então, às vezes, a pessoa precisa desse apoio, né? E muitas vezes não é porque ela não quer, ela não dá conta. Às vezes é muita coisa. Então, a gente tem esse serviço que ajuda o apoio em casa também, com os cuidadores, com o enfermeiro, e organizando a equipe multiprofissional para atender em casa também. Então, tem, assim, da forma como a família, e às vezes, são fases. Então, muitas vezes, por exemplo, o idoso ele está bem, mas ele teve, vamos supor, uma queda, fraturou, e aí a família não tinha aquela estrutura para cuidar dele naquela situação. Então, às vezes, por um momento, ela contrata esse tipo de serviço. Muitas vezes, durante esse período, ela se capacita, ela aprende a cuidar daquele idoso naquela nova realidade, e depois ela dispensa aquele serviço, né? Então, até para familiar meu, a gente já usou o serviço. Então, foi um agravo à saúde súbito, que a casa não tinha como receber em casa, teve que fazer uma adaptação na casa, e a saída envolvia muitas medicações e risco de complicação, ficaram todos muito inseguros de ter aquele familiar em casa. Esse familiar ficou conosco por 2 semanas, até compensar e todo mundo processar aquela informação, e ele voltou para casa. Então, eu acho que a Marília colocou que às vezes é a primeira opção, e pode ser, nem que seja momentaneamente, até para a família entender onde é que a gente está agora, né? O que aconteceu? Como é que eu vou lidar com essa realidade diferente? E muitas vezes isso é muito súbito, porque às vezes a demência, ela vai devagarinho, né? Sim. Então, na demência, você ainda às vezes tem tempo de processar o que está acontecendo, porque a piora vai gradual. Tem alguns agravos que são muito súbitos. Então, de repente, você se vê diante de uma outra realidade. E aí, muitas vezes, a família precisa de ajuda também, porque às vezes as pessoas olham só para o idoso. Eu vou cuidar do idoso. Mas a gente que é geriatra, que é da área, você tem que cuidar de quem cuida do idoso. Até mesmo para aquele idoso poder ser cuidado mais tempo.
por esse familiar. Então, por exemplo, a gente tem sempre amigos que às vezes estão nessa situação, e às vezes fala só de quem tá doente. E eu pergunto, tá, por exemplo, é um amigo até próximo que a gente encontrou até esse fim de semana, que o pai tá com demência, né? E a mãe da área da saúde também e tal, mas teve dificuldade em aceitar, porque é difícil, né? Então depois eu perguntava, como é que tá sua mãe? Não, minha mãe tá ótima. Eu falava, olha, cuida da sua mãe, porque se ela não ficar bem, vocês, filhos, vão ter que cuidar do seu pai. Aí a pessoa olhava assim, nossa, não tinha me dado conta, sabe? Então eu falava, ó, deixa o horário da sua mãe livre, a sua mãe precisa ter os passeios dela, o encontro com as amigas dela, porque senão daqui a pouco ela não tá bem. E aí vocês vão ter que cuidar de dois. Falei, no momento agora vocês não cuidam de ninguém, porque sua mãe cuida do seu pai. Daqui a pouco vocês vão cuidar de dois, vocês vão dar conta de cuidar de dois, então se prepara para cuidar de dois. Então é muito importante olhar para quem cuida, porque é muito pesado. Exato, E fora o luto, tem né? a rotina, tem um O trabalho, luto das tem um perdas que compromisso, vem né? E acontecendo, o luto, né? é um luto, você vai vendo aquela pessoa sumindo um pouquinho todo dia. Sim. Então de repente você vê que seu esposo já não é mais aquela pessoa. Né? E uma vez uma paciente da residência mesmo falou, nossa, esse aqui não é meu esposo já morreu com essa doença. Meu esposo não era assim, meu esposo não fazia assim, meu esposo não existe mais. Então realmente, você imagina aquela pessoa, né, que tinha todo aquele apoio, era um casal que fazia tudo junto, de repente ela não tem mais aquela pessoa do lado dela. Então precisa muito olhar para quem tá do lado, para quem tá cuidando, porque é difícil para os dois, é difícil para o que tá doente, mas é difícil para o que acompanha, né, todo dia ali, perder um pouquinho, né. E a doença dura muito tempo, né? Então Dura é uma muito perda, que às vezes você vai conviver com aquilo ali 5 anos, 6 anos, 10 anos. Nasa sua, eu tenho idosos que estão lá há 13 anos. Eu tenho um lá que está há 15 anos. Ele entrou centro-dia, a doença foi piorando, e ele virou morador e ele está conosco desde que abriu. Você imagina, essa idosa que é casada com ele, está convivendo com essa perda já há 15 anos. É muito difícil. É um luto em vida, né? Assim, Sim. a pessoa tá ali, mas ela já não existe mais do que ela era, né? E normalmente a pessoa que cuida, ela não aceita, assim, dificilmente vai partir dela, olha, eu preciso de um tempo pra mim, principalmente esposa, né? Ou esposo, mas é mais comum o cuidado vindo da mulher, né? A mulher assume mais, ela acha que é tudo dela, Exatamente. não pede ajuda. Então, se alguém não intervir e falar, não, tira esse tempo pra você, eu estou te pedindo pra fazer, ela não Como faz. se ela não tivesse direito a ter aquele tempo. Exatamente. Né? Tipo assim, como assim? Eu tô me divertindo e meu marido precisa de mim, como que eu não tô lá? Né? E é exatamente isso, a pessoa não se permite, ela acha que ela não tem esse direito. E aí a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso para esses cuidadores e tentar realmente ajustar. Outra coisa que você citou aí é dessas perdas e os lutos que vêm acontecendo. Mas é algo que a gente sempre olha e fala que é importante ter na unidade, é preservar a personalidade daquele idoso, mesmo que ele esteja em uma fase avançada de uma demência, não se recorda dos familiares, mas às vezes a gente entra no quarto, aí tem as fotografias antigas com a família, então era uma idosa que estava sempre muito bem arrumada, e a gente chega na unidade, ela continua sendo arrumada, usando os acessórios que ela sempre gostou. Tinha uma residente nossa que usava salto, então ela não deixa de manter, a gente insiste em manter realmente o que é importante para essa pessoa, para esse indivíduo, né? Sim, sim. Até o tratamento, a forma de chamar, né? Então, às vezes, as pessoas começam a infantilizar e tudo mais. Então, não, quem é essa pessoa? Né? Ela continua sendo essa pessoa, ainda que ela não se lembre, mas ela continua sendo essa pessoa. Isso para a família é um conforto, né? Porque você, imagina, a pessoa já não se lembra de mais nada, e daqui a pouco você descaracteriza totalmente essa pessoa. Então, a gente não tem esse direito, né? Em qualquer fase, assim, né? Mas é bem isso, envelhecer é difícil, né? Vem muitos desafios. Aí, envelhecer doente, né? E uma doença que é longa, que se arrasta aí por vários anos, a família muitas vezes inteira adoece. Adoece junto. Né? E aí, realmente, eu falo que a geriatria, a gente estava conversando isso hoje, né? É a única sociedade que é médica e não médica, geriatria e gerontologia. Então, em muitas situações, é fundamental ter o apoio de uma equipe. Né? Porque em algumas situações, o geriatra não vai conseguir sozinho. E não tem remédio que faça o que a equipe faz. Então, não tem remédio que substitua um fisioterapeuta, não tem remédio que substitua um fono, um psicólogo. A equipe multidisciplinar junto, né? Nessa abordagem que é importante, né? Interagindo, né? Assim, não é cada um fazendo o seu. Sim. É todo mundo com um propósito único e trabalhando na mesma direção. Então, faz muita diferença. A discussão, o que você está querendo com isso, né? Então, por exemplo, tá caindo, vamos fortalecer a musculatura, mas também não come.
Então, o nutricionista tem que entrar para poder ter musculatura, para fortalecer e ganhar equilíbrio. Então, tem que ter as discussões, tem que ter esse olhar para o todo. E muitas vezes a pessoa só faz isso quando está doente. E aí, também já o que perdeu não sabe se vai recuperar também, né? Às vezes só de manter tá muito bom, mas a gente tem que agir antes. Então, isso do envelhecimento vem muito nisso também. A gente hoje ainda tem muito dos idosos mais frágeis, né? Sim. Mas tem essa parcela que é mais saudável, e é impressionante. A gente vê que os mais saudáveis são aqueles que faziam atividade física. Às vezes a cabecinha já não tá muito boa. Mas o corpo tá, e você vai buscar lá, comia bem, dormia bem, fazia atividade física, tinha amigos, né? São os mais sociáveis, os que conversam mais e tal. Mas estão lá. É anos e anos. É aí que o desafio é maior, né? Sim. Porque Eu acho que daí... o desafio vai ser maior porque as pessoas estão mais conscientes, né? Eu acho que tudo isso que você falou a respeito do medo hoje das pessoas, entender que a gente não vai ter esse apoio, principalmente no governo, né? Não, Previdência, saúde. As pessoas têm medo do lado financeiro e óbvio que tem medo também de não tendo um apoio financeiro, como é que ele vai chegar lá, né? A gente costuma dizer aqui que a gente tem maneiras de descer a ladeira, né? Descer bem na cadeira, o tênisinho lá, de fone, e a gente quer descer nessa opção, né? Bem, e aí você vai ter, quando eu falo o serviço de repouso do idoso, vai ter cada vez mais esse tipo de perfil de pacientes, né? Pessoas com cognitivo bom, com físico bom, com cardiovascular bom, com a cabeça muito boa, né? Essa é o que as pessoas estão procurando, está aí, né, à disposição para ter as orientações que eu falo que é a base da pirâmide, né, que é atividade física, alimentação, abordagem psicológica, espiritualidade, né. Encontrar um social, propósito. né? Até a parte social, ter amigos, né, isso protege, isso, né, Isso. ter horas de diversão, hora de ficar à toa, enfim, né, isso aí, essa rede de apoio, acho que a parte emocional, a gente vê que a população está adoecendo, né?